Estas saudações a partir do nosso centro Dharma, chamado do Templo de Dzogchen Pelling, aqui no coração de Santa Susana, no Alentejo. E a pergunta que nos é colocada agora é, afinal, o que é o karma? Esta é uma pergunta bastante importante, porque ela de alguma forma é central para o entendimento do pensamento budista, mas também é uma das palavras mais mal compreendidas de alguma forma, que entrou no léxico da linguagem moderna ocidental, mas com uma compreensão muito equivocada. Muitas das pessoas pensam que karma é destino, ou um tipo de fatalismo, como se fôssemos vítimas do karma. Mas tal não é o ensinamento do Buda. O Buda, pelo menos no contexto do ensinamento dos Budas, karma não é destino, não é fatalismo, é apenas um princípio de causa e efeito, que é verdade que nos condiciona. Mas a razão pela qual nós praticamos é exatamente para nos libertar desse condicionamento. Então, a palavra karma, em português, significa literalmente ação. Nem sequer significa reação. Muitas pessoas dizem, é o meu karma, como quem diz, isto é a reação. O karma é a reação. Ou o efeito. Quando, na realidade, karma significa a ação que é a causa. Mas deixando este aspecto mais teórico, podemos entender em português o princípio de causa e efeito. Então, as nossas ações mentais são causa e efeito, as nossas ações verbais são causa e efeito, e as nossas ações, finalmente, físicas e comportamentais são um princípio de causa e efeito. Então, ligando mesmo com os vídeos anteriores e com os ensinamentos anteriores, nós podemos entender, já falámos que o ensinamento do Buda assenta sobre este princípio de eliminar aquilo que é negativo, ou seja, a experiência do sofrimento e a sua causa, e criar abundantemente aquilo que é positivo, a experiência de felicidade, de liberdade e as suas respectivas causas. Sabemos que tudo começa na mente. Sabemos que não dizemos nada sem que seja expressão do movimento da mente. Não agimos com o nosso corpo sem que isso seja uma expressão do movimento da nossa mente. Então podemos dizer que o karma começa na mente. Começa na ação mental. Então, há também um princípio muito importante na forma como transmitimos os ensinamentos do Buda nesta tradição e neste centro, é que não temos que aceitar isto dogmaticamente. Não precisamos sequer de aceitar isto de uma perspectiva filosófica. Podemos aprender sobre o karma, ou seja, sobre o princípio de causa e efeito, através da auto-observação. Vamos observar-nos e ver a forma como pensamos, por exemplo. E ver esta forma de pensar surgiu do nada ou são hábitos que têm vindo a ser cultivados há muito tempo. Podemos falar de vidas passadas, mas vamos centrar-nos só nesta vida. Ver como certas inseguranças, por exemplo, podemos ter na infância, ao serem disfarçadas ou alimentadas com uma certa estrutura de pensamento, tornam-nos um pouco o adulto que somos. Então, podemos olhar para certos hábitos mentais e tentar reconhecer, antes de mais, este hábito mental favorece a minha experiência de felicidade, favorece a minha forma de abertura aos meus relacionamentos com os outros, à minha experiência de vida, ou esta forma de pensar tem sido, na realidade, a causa de insegurança, insatisfação, agressividade. Então podemos primeiro perceber, é isto causa de felicidade ou causa de sofrimento? Depois podemos tentar ver a forma como este comportamento presente é um comportamento que nos acompanha há bastante tempo. Na realidade pode ser alimentado. E se estamos a alimentar tendências negativas, então estas vão-se reforçar cada vez mais. E a nossa visão da vida vai se tornando cada vez mais cristalizada de uma determinada forma. Por exemplo, se nos habituamos a comportamentos agressivos, gradualmente é mais fácil ser agressivo. E finalmente pode ser quase aparentemente espontâneo uma resposta agressiva a certas situações, mesmo que não gostemos do seu resultado. Outras vezes podemos ver exatamente o oposto, que é certas tendências positivas na nossa mente têm sido nutridas, favorecidas. Então também, mais naturalmente, podemos dar certas respostas positivas. Então podemos aprender isto simplesmente para nos observarmos a nós próprios. E se quisermos continuar a pensar desta forma, vamos ver, se eu continuar a fortalecer certos padrões que levam à desarmonia ou conflito, então cada vez estes comportamentos serão mais comuns, mais vulgares, mais compulsivos. Ou posso ver também que há certas tendências, se eu as fortalecer agora, então gradualmente para ter uma visão mais positiva, uma visão mais relaxada, uma visão mais harmoniosa. Então isso é karma. Não é nada de particularmente estranho ou misterioso. Não precisamos de acreditar
Podemos simplesmente perceber que há um princípio de causa e efeito. E se formos inteligentes na observação dessa causa e efeito, vamos entender o que é que causa o meu sofrimento. Vamos decidir que isso acho sábio, reduzir o impacto dessas tendências, até mesmo eliminá-las. E vamos entender o que é a causa da minha felicidade. E entender que é igualmente inteligente incrementar essas tendências positivas. Ou cultivar tendências positivas que não tenho, prevenir que surjam certas tendências negativas e, desta forma, cumprir aquilo que é o ensinamento do Buda. Eliminar aquilo que é negativo, realizar abundantemente aquilo que é positivo e domar a sua própria mente. Uma vez que a mente esteja livre destas causas negativas e abunde em causas positivas, as nossas palavras são em si expressão das causas de felicidade. As nossas ações contribuirão em si para uma continuação de causa e efeito feliz até à libertação. No fundo, felicidade ou sofrimento está nas suas mãos.